Oi, amigos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Eu acabei de chegar do trabalho e aí eu pensei, e se eu conversar sobre todos os filmes e séries que eu assisti durante fevereiro, enquanto eu monto as caixas para minha mudança? Então, esse é o conteúdo que vocês vão ter hoje. Se tiver barulhos, sinto muito, tá muito quente, liguei o ventilador, já que o meu vizinho tá cortando grama, já aproveitei o barulho de tudo, tá? Minha cachorra tá chorando porque ela é muito velha. É isto. Então, vou montar as minhas caixinhas, 20 caixas. Espero que saia tudo bem, enquanto a gente conversa sobre tudo que eu assisti durante esse mês. Fevereiro ainda não acabou, mas do jeito que eu tô, no máximo eu vou finalizar uma série que eu tô assistindo. Eu assisto ali um episódio por dia, mais ou menos, porque são bem longos, mais de uma hora cada um. Mas aí a gente conversa posteriormente. Espero que vocês estejam me ouvindo com o microfone aqui. Bom, este mês eu consegui assistir mais coisas do que normalmente eu assisto, o que me deixou bem feliz, porque quando eu era adolescente, eu era muito uma pessoa de séries. Tipo, eu assisti o tempo todo. Grey's Anatomy foi uma série gigantesca que eu vi pelo menos umas 5 vezes do início ao fim. Naquela época, né? Até ali a temporada 15. Isso é uma coisa que se perdeu, sabe? Eu adorava Pretty Little Liars, Lost, Diário de um Vampiro, enfim, muitas coisas. E aí, nos últimos anos, eu acabei deixando um pouco de lado esse sentimentalismo em relação às séries, muito porque hoje em dia eu preciso parcelar em muitas etapas uma série, um filme. Tipo, um filme, por exemplo, eu levo muitas semanas hoje em dia para assistir, porque eu preciso de tempo, entendeu? Se eu vou assistir antes de dormir, eu acabo dormindo. Se não é antes de dormir, eu durmo mesmo assim. Então, assim, uma coisa que leva tempo na minha vida. Dito isto, estou muito contente com o resultado. E aí, vamos começar então a conversar sem nenhum tipo de ordem cronológica, tá? Esse mês eu comecei a assistir a série The Beauty, subtítulo Lindos de Morrer. É uma série do Ryan Murphy, que é o mesmo criador de American Horror Story, que eu gosto muito. Esta é uma série que está disponível no Disney Plus, meio controverso, né? Mas é lá que tá a plataforma. Se eu não me engano, ela é da Hulu, ou posso estar falando besteira, tá? Não sei mesmo, eu não presto tanta atenção em quem é o distribuidor oficial. Essa é uma série, então, ela ainda tá em andamento, essa primeira temporada. Sai toda quarta-feira, se eu não me engano. Eu já assisti todos os episódios disponíveis, ou eu tô na metade de um. E a gente vai ver sobre uma espécie de vírus que embarca nessa realidade onde pessoas comuns, de alguma forma ali, como se fosse um vírus de rua, ele acaba se espalhando. Então, foi projetado em laboratório por multimilionários esse vírus que pudesse dar a chance de tu rejuvenescer de uma forma diferente. É tipo assim, tu continua com a tua essência, mas o teu corpo, ele vira uma massa disforme e tu renasce dentro de um casulo em uma versão que para ti seria a mais linda de todas. Então, a gente vai ver este tipo de coisa acontecendo. E aí, logo no início, a gente ainda não tem todas essas motivações científicas tão afloradas. E é aí que a gente percebe que este vírus ele está sendo investigado por 2 agentes do FBI. Um deles, o Evan Peters, inclusive, que está assim um gato nessa temporada. E a gente vê que esse vírus, por ter se espalhado ali em uma forma de rua, por meio de transmissão sexual, as pessoas estão explodindo depois ali de uns 2 anos,
simplesmente supermodelos explodindo na rua, porque este é um vírus ali que não foi incubado e tratado da forma correta, né? Ele houve por transmissão sexual e aí com isso ele criou uma nova anomalia. É inclusive um paralelo bem interessante em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Me lembrou muito aquele filme de terror It Follows, que é bem assustador, inclusive. E eu acho que é uma série que tá com potencial. Ela é meio assim, talvez não agrade todo mundo, tá? Porque ela pode ser meio estranha, mas eu gosto muito da direção do Ryan Murphy, enfim. Ela te deixa muito curioso a respeito das coisas que estão acontecendo, então eu sigo curiosa para compreender aonde tudo isso vai parar. Não sei quantos episódios vai finalizar a primeira temporada, talvez algo como 9 ou 12. E é isso, eu tô bem curiosa a respeito dessa série. Eu tenho gostado de assistir. Quando eu comecei a assistir, eu já estava no... Ela já tinha sido lançada os 4 primeiros episódios. Então, depois disso, é uma série que eu estou acompanhando semanalmente e tem sido aí divertido, né? Compartilhar desta experiência semanal. Então, é uma série que eu recomendo, principalmente para quem gosta de coisas nojentas. Ela tem bastante gore, assim, ali, a questão da transformação em casulo dos corpos modificados. E ela também, a gente tem subtramas, como, por exemplo, um cara que é o responsável pela limpeza, então ele tá caçando e assassinando cruelmente todas as pessoas ali que foram contaminadas com este vírus de forma ilegal, que seria ali por meio das relações sexuais, sem nenhum tipo de cuidado e proteção. Então a gente também acompanha este assassino de aluguel e é bem interessante. A gente tem ali umas questões que eu acho que figuram muito bem com a nossa sociedade atual e estou gostando bastante de acompanhar. E é isso. Este mês acabei assistindo também A Empregada, um filminho aí que eu até queria olhar no cinema, porque faz muito tempo que eu não vou no cinema, eu amo ir no cinema. E aí eu queria aproveitar a semana do ingresso a R$10 e assistir qualquer coisa. A minha vontade inicial era assistir Hamnet. Porém, somente alguns cinemas estavam com esse filme em cartaz e os horários eram muito tarde, então para mim, que tem que me locomover a outra cidade para ir no cinema, ficaria ruim. Então acabei não indo. Eu queria a companhia da minha família e a minha irmã não assiste filme legendado, etc. Então, se a gente fosse, a gente teria assistido A Empregada. E assim, esse é um livro que eu já li, então eu não estava deveras surpresa com as coisas que iam acontecer. Inclusive, eu acho até que eles adaptaram muito bem, porque é do jeito que eu lembrava. Acho que uma outra cena ali em relação ao abuso que a Millie sofre pelo... Já não lembro o nome do cara, de tão relevante que é tanto esse livro quanto esse filme. O cara ali, esqueci o nome dele mesmo, talvez seja Andrew, mas eu não tenho certeza. Eu achei bem condizente, só realmente uma outra coisinha que muda em relação a como ela sofreu nas mãos dele. A gente tem a Amanda Seyfried como Nina, que é ali a esposa teoricamente perfeita, que depois se torna um pesadelo na cabeça da Millie, né, como empregada. Para quem não sabe, esse é um livro adaptado, então, né, escrito pela Freida McFadden. Ele vai acompanhar a Millie, que é uma ex-presidiária, ela passou 10 anos presa e aí ela tá
em liberdade condicional, precisa muito de um emprego para poder não voltar para dentro da cadeia. E aí ela arranja esse emprego como empregada em uma mansão, assim, de pessoas muito ricas. E aí a gente vai acompanhar essa relação. De início é tudo muito incrível. A Nina, que é a dona da casa, ela gosta muito da Millie, enfim. E logo em seguida a gente percebe que, na verdade, era tudo uma grande armação. E a Nina começa a fazer coisas muito absurdas, tipo, colocando sempre a culpa na Millie, tentando enlouquecer a mulher mesmo. E aí é claro que o marido, que é apaixonado por uma qualquer tipo de peituda loira, ele começa a defender bastante a Millie e, enfim, leva ela para jantar. Aí a gente já sabe, e é um filme clássico onde a gente vai ver os peitos da Sydney Sweeney, muito bonitos por sinal, tá? Isso não é um hate ao corpo dela, é só um hate a ela mesmo como pessoa. Enfim, esse filme, ele me irritou muito, não pelo filme em si, pela adaptação, porque eu já tava esperando qualquer coisa, porque como eu disse, eu já tinha visto o filme e ele não é lá a oitava maravilha do mundo. Mas a Sydney Sweeney como pessoa, como atriz, ela me irrita tanto, gente. Nossa, eu peguei um ranço. Pra mim, o único papel que ela já fez na vida dela e que eu acho que presta e presta muito é como Cassie em Euforia. Qualquer coisa além daquilo eu acho muito estranho, forçado. Então, assim, ela não é uma atriz que eu goste. E aí, ela se fazendo de songamonga na casa dos outros, ai, me irritou, tá? Me irritou como Millie, me irritou como Sydney Sweeney. Então, assim, foi bem whatever essa adaptação. Acho que adaptou bem até, como eu disse, porque é a profundidade de um pires, né? Então, não tinha muito erro a respeito disso. E aí foi isso, entendeu? Foi um filminho que eu assisti ali domingo, ou feriado de carnaval, aí depois tirei um cochilinho que tava nublado. Bom demais. Agora, falando de uma minissérie que tem só 4 episódios e que mexeu muito comigo, eu assisti a adaptação literária também. Esse mês teve muitas adaptações literárias, na verdade, que é Psica, uma série que está disponível na Netflix, é original Netflix, se eu não me engano, e ela é adaptação de um livro de mesmo nome, de um autor brasileiro. Assim, essa é uma minissérie bem curtinha, mas ela é muito, muito, muito brutal. De verdade mesmo, assim. Ali a gente vai acompanhar a realidade que muita gente talvez saiba que existe e acontece aqui no Brasil, principalmente por onde o rio Amazonas permeia. Então a gente tem uma conexão muito forte com Belém do Pará, ali a divisa com a Guiana Francesa. E aí a gente vai acompanhar uma série que vai retratar basicamente sobre o sequestro e tráfico sexual de uma jovem. Ela é a nossa personagem principal, mas não só ela, né? O início da série, ela é uma menina, eu acho que ela tem 15 anos, mais ou menos, ou 14. E ela tava se apaixonada e se relacionando com um garoto da escola. E aí eles vão pro meio do mato, numa praia, pra ficar juntos, enfim, fazer atos sexuais. E aí esse garoto, ele filma, expõe ela e ela, obviamente, fica muito envergonhada. E com isso, a família dela, a mãe principalmente, que é muito religiosa, a gente tá falando de
de uma região muito desfavorecida financeiramente, ambientalmente. Então, é no meio do nada e essa menina, ela passa então a sofrer muito. Os pais dela, quando descobrem sobre este vídeo e sobre o que ela fez, a mãe, principalmente, resolve então enviar ela. A pior decisão que ela podia ter tomado, ela resolve enviar a menina para a cidade ali, porque eles moram numa parte que seria, eu não sei, é bem fluvial, tá? Precisa ir de barco para tudo, enfim. E aí eles resolvem levar ela para uma parte mais de cidade urbana mesmo. Os pais largam ela para ficar esse período com a tia. E a tia tem um namorado, enfim. E aí a gente vai acompanhar ela por ser uma menina jovem e bonita. Esse tio tentando dar em cima, né? E como se não bastasse por aí, é óbvio que as coisas pioram muito, muito, muito mais. Porque a personagem principal, a Jane Alice é o nome dela. E aí a gente vai acompanhar ela conhecendo uma menina, uma jovem, se tornam muito amigas, só que esta menina tem problemas com drogas. O homem que fornece as drogas é um captor, né, para estes crimes sexuais, e daí ele sequestra a nossa personagem principal. Basicamente é isso que a gente vai acompanhar, mas a gente tem tramas paralelas ali sobre a relação dos crimes que acontecem no Rio Amazonas, o que eles chamam de ratos d'água, é uma coisa que existe de verdade, em assaltantes, abusadores, estupradores, enfim, que cometem esses crimes utilizando jet skis, lanchas, barcos, e eles aterrorizam as pessoas que estão fazendo a travessia, né, de balsa do rio para escola, cidade, enfim. Então a gente vai acompanhar também essa dinâmica dos ratos d'água. A gente tem ali uma questão territorial e marginal sobre quem manda e tentando pegar o poder para si mesmo. Gente, é uma minissérie assim muito, muito viciante, tá? Eu fiquei vidrada sem parar. Eu amei a edição, os cortes, é tudo muito frenético. É meio psicodélico, assim, as imagens, as cenas de início, o jeito que é composto o título colocado na tela. Ele passa completamente uma vibe anos 2000. Eu amei o jeito que os personagens, eles de fato parecem pessoas reais, muito por terem selecionado atores não tão conhecidos, mas a gente sente a veracidade e sente como aquilo é algo real e verossímil. E eu gostei demais dessa minissérie, demais, mas ela é muito, 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 muito pesada. Felizmente, ao final é o que a gente espera, né? A gente, claro, vai sempre torcer para que as coisas se resolvam, apesar da nossa protagonista passar por muitas poucas e boas em relação a esse sequestro e abusos que ela sofre. Eu gostei como a série ela finalizou de um jeito positivo, né? O que seria considerado positivo dentro de uma realidade de uma adolescente que já tá quebrada e desvencilhada do cuidado da família e da sociedade. Então, ela acaba de um jeito positivo, mas a gente percebe todo o peso que existe e todas essas cicatrizes e reflexos que nunca vão ser desfeitos. E diferente da realidade, né, que a gente tem, que a gente acompanha no noticiário, felizmente na série as coisas terminam de uma forma positiva, mas a gente sabe que se tratando de tráfico humano, se tratando de tráfico sexual e abusos sexuais, isso é 1 em 1 milhão para uma fuga, para uma realidade que contemple
conseguir fugir e sair dessa vida. Então, é uma série muito forte, obviamente, para maiores de 18 anos. Então, eu recomendo para quem tem estômago, porque ela é incrível, bem feita, muito brasileira e original. Mas ela é, de fato, uma série muito, muito pesada em todos os temas que ela aborda. Como eu disse, vai além dessa questão do abuso, é a nossa questão principal, é a que permeia tudo, mas a situação com os ratos d'água também escalona de uma forma e, enfim, cinema brasileiro, eu amo, sou apaixonada, então recomendo para quem tiver forças para assistir, tá disponível na Netflix. E são só 4 episódios de 1 hora, mais ou menos. Aí, eu assisti um filme que foi Extermínio, o Templo dos Ossos. Ou seja, o 4º filme desta série que vai falar ali sobre um universo pós-apocalíptico em relação à dominação de zumbis. Extermínio 1, com o Cillian Murphy, a gente conhece muito bem, gravado em TechPix, o que é uma pena, porque isso fez envelhecer muito o visual do filme. Mas é um filme maravilhoso, gosto muito. Aí a gente tem o 28 dias depois, ou semanas depois, eu não me lembro. Que esse eu admito que eu não lembro tanto. O 3º filme, que até então tinha sido o mais recente lançamento, que a gente vai ver o Aaron Taylor Johnson. Eu gostei muito, tá? Gostei bastante ali da relação entre mãe e filho. E é quando a gente conhece o doutor, que vai participar ali do filme em relação à doença da mãe do personagem principal, que é o Spike. E aí a gente tem então este 4º filme que, assim, eu não tenho nem palavras, porque, gente, são tantas camadas que até agora eu não sei bem o que eu assisti, tá? Ele é um filme, primeiro, no final do 3º filme, a gente acompanha ali os Teletubbies, Power Rangers, lunáticos, que são os Jimmys, né? O Jimmy é um personagem que vai surgir no 3º filme como criança, filho de um pastor. Enfim, a família dele morreu logo que o vírus se instaurou. E aí ele criou uma espécie de religião. Ele é meio esquizofrênico, não tem outra explicação. E aí ele criou essa espécie de seguidores e culto onde todos eles são a figura Jimmy, eles usam as perucas, semelhante ao personagem Jimmy. E aí eles são tipo os Teletubbies do mal e eles vão fazer muitas, muitas coisas horríveis em nome do velho Nick, que seria Satanás, o diabo. E aí é isso que a gente vai acompanhar no filme, já que o Spike acaba sendo aprisionado por eles e para sobreviver, ele precisa passar a fazer parte desse grupo. E aí a gente vai acompanhar as atrocidades dos Teletubbies. O personagem do doutor, ele tem um foco muito grande também na segunda metade do filme, porque a gente percebe que ele, como um homem solitário que ele era, ele começa a tentar desmistificar o que é essa doença, o que ela transmite, como ela muda cerebralmente o ser humano e se existe algum tipo de reversão. E ele vai fazer isso com o Sansão, que seria um macho alfa dentro desta espécime de zumbis infectados. Então ele é um cara enorme, muito grande, forte. E aí ele e o doutor começam a ter essa espécie de relação e assim, ele aplica soníferos calmantes no Sansão. E aí a gente percebe que
este alfa, ele gosta e gosta muito disso, então ele acaba sempre retornando para onde ele sabe que o doutor fica, para que ele possa reaver estes momentos de paz e singularidade, tranquilidade, enquanto zumbi barra ser humano. E é aí que a gente aprofunda muito essa relação entre o médico e o monstro. Então, eu acho que tem aí um paralelo, um paradoxo muito interessante a respeito também da humanidade, do que nos faz humanos. Mas não existe verossimilhança nenhuma aqui, diferente da série anterior, que é muito realista e uma coisa recorrente. Aqui é tipo assim, abriram pro foda-se e lançaram esse filme, então a gente vai acompanhar o personagem do doutor com este macho alfa se humanizando novamente enquanto ser humano infectado. E aí dá certo no final. Ai, gente, é assim, é uma farofada, tá? Este filme, muito mais do que A Empregada, inclusive, porque A Empregada é só um lixo de Chernobyl. Este filme é uma farofa entregue com elementos de zumbis. Eu amo zumbis, né? Vocês já devem imaginar, eu amo zumbis e vampiros, são os meus estigmas favoritos. Então, eu gostei de assistir para passar o tempo também. Foi engraçado em muitas partes. Tem umas cenas bem cruéis ali sobre as torturas que os Jimmys impõem. Mas não é um filme de profundidades, tá? É um filme ali, na verdade, que são duas partes que eles tentaram casar, mas não havia uma mistura exata sobre isso, então ficou meio desconexo. Mas é um bom passatempo, tá? Divertido é, isso não dá pra negar. E é bem irreal. Não que uma infestação zumbi já não seja algo irreal, mas esse filme ele vai além, entendeu? É assim, incrível. E aí eu vi, muito graças à minha amiga Deia Cat Lover, assim, a melhor coisa que eu poderia ter assistido em anos. Eu amei, 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 amei demais. Rivalidade Ardente ou pronúncia em inglês, que eu não sei fazer. Aqui a gente vai acompanhar uma série sobre... Desculpa, não existe outra definição. Homens muito gostosos que jogam hóquei e eles se apaixonam e passam a se relacionar entre eles. Então, assim, gays tristes que se tornam felizes, românticos e gostosos juntos. E é assim, muito, muito bom. É uma série maravilhosa. Eu amei, 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 amei. A gente tem só 6 episódios. Meu Deus, eu acho que é 6 episódios, tá? Se eu não me engano, é uma série bem curta. E ela está na HBO. E assim, gente, eu amei isso aqui. Amei os personagens, o desenvolvimento. E artisticamente falando, ela já é uma série muito boa, tá? Ela tem elementos visuais e de câmera, para quem estuda cinema e composição visual, é um desbunde, tá? Cinematográfico, é muito boa mesmo. E aí a gente ainda tem ali a questão maior, que é um romance incrível entre dois rivais, porque não apenas eles são jogadores de hóquei, eles são os maiores rivais dentro deste esporte. A gente tem o Shane e a gente tem o Ilya, e eles são opostos. O Ilya, ele é da Rússia, né? Joga pelo Boston. E o Shane, ele joga pelo time do Canadá. E ele é um cidadão
Canadian. Então, a gente vai acompanhar essa rivalidade ardente entre os dois. E assim, é muito fofo, tá? De início, logo que tu vai botar a série, vai ser ali um hotzão mais 18 completo, bem explícito, tá? Em cenas sexuais. Só que, com o passar da série, ela se torna muito profunda, cara, e muito bonita e romântica de se assistir. A gente ainda tem ali uma trama secundária entre um outro jogador chamado Scott e um barista em uma cafeteria. E é muito fofo, sério, é um dos episódios mais fofos e emocionantes que tem ali. E aí a gente vai ter uma relação também entre o Shane e o Ilia, e ela é construída conforme o passar dos anos, tá? A gente tá falando ali desde a primeira temporada que eles jogam, então ali desde 2008 até 2018, 20, passa-se ali 10 anos fácil em relação a estes encontros e desencontros entre os dois personagens. E aí essa trama secundária também, que é muito fofa e apaixonante. E é muito também sobre o medo de se expor e de se assumir. Eu não sei se eu gosto desse termo, mas enfim, sobre poder ter a coragem de se expor ao mundo, expor suas relações sem nenhum tipo de vedação em volta disso. Então, essa série ela fala muito sobre isso. E muito mais do que um hot e homens gostosos se pegando, a gente tem toda essa profundidade, a gente tem essas relações entre eles. O Ili é um personagem que a série vai desenvolver muito mais ali para os finais dos episódios em relação à família dele, em relação a ele ser uma pessoa russa e toda a realidade que a gente sabe que acontece na Rússia em relação a homossexuais. Enfim, é uma série que eu amei cada minuto. Eu assisti ela em uma tarde, assim, era um episódio próximo. Foi muito incrível, viciante. Eu amo ficar vendo edit dos dois, tá? Adoro o videozinho que eles colocam, aqueles coelhinhos em montagem com a roupinha deles de esporte e contracenando como se fosse a série. Ai, gente, assim, amei. Com certeza é a minha série favorita do momento. E eu quero rever, inclusive, tá? Diferente da Deia, que já viu 20 vezes, eu quero rever uma segunda vez. Porque é muito fofo ali, é uma coisa bem conf, e eu acho que é muito profundo e linda. É uma série linda, e que assim que tu finalizar, nossa, os 2 últimos episódios é pra se apaixonar de todas as formas, tá? E é aquela série que quando tu termina, tu quer sair correndo, tu quer ir tomar um suco de abacaxi, tu quer viver, sabe? Tipo assim, que lindo, cara, viver é bom demais, como é bom amar e ser amado. E é muito essa euforia e esse êxtase em existir, simplesmente. E poder contemplar isso com pessoas incríveis que a gente faça ao longo do caminho. Então, assim, eu amei essa série muito, 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 muito. Muito obrigada, Deia, que plantou essa sementinha ali, ó, diariamente no nosso grupo do Ielo. Por último, uma série que eu estou assistindo no momento, tá? Talvez eu não termine ela, porque, como eu disse, eu assisto um episódio por noite, mais ou menos. É A Última Noite em Tremor. Essa é uma série espanhola, se eu não me engano. E ela tá disponível na Netflix. Não é lançamento, mas é a primeira vez que eu vejo falar dela, a primeira vez que ela aparece no meu perfil para assistir como sugestão. E essa é uma série que, para quem gosta daquele filme Um Contratempo, mas principalmente, aí é a essência completa do filme Durante a Tormenta, tá? Que também é um filme espanhol. É basicamente esta série. Ela vai falar muito sobre essas questões dimensionais, de visão, de passado, presente e futuro.
E eu tenho gostado muito de acompanhar essa série, eu fico curiosa com o que vai acontecer. Aqui a gente acompanha o Alex, que é um compositor, um pianista compositor bem famoso, já ganhou vários prêmios, enfim. E aí ele tá enfrentando uma separação do casamento, ele era sonâmbulo quando criança e foi por um sonambulismo que ele acabou se ferindo, né? Ele quebrou vários dedos da mão, enfim. Então ele tá no momento ali de reestruturação profissional e de vida. E aí ele se muda para a cidade de Tremor, que é então uma cidadezinha ali perto de um farol, enfim, tem toda essa atmosfera. E coisas muito estranhas começam a acontecer, muito estranhas mesmo, do tipo, o Alex, ele tem uma mãe que foi diagnosticada com esquizofrenia, mas vai muito além disso. E conforme os episódios passam, a gente vai entendendo e vendo o que ela via. Então, ela conseguia prever coisas antes delas de fato acontecerem. E isso tem se tornado recorrente para o Alex. Ele acabou sendo atingido por um raio e aí, com isto, ele passou a. Eu não vou dizer adquirir e também não vou dizer poderes, mas enfim, ele passou a ter estes episódios em que ele tá vivendo uma espécie de pesadelo, um sonho dentro de um sonho, onde coisas muito estranhas começam a acontecer ali com ele, com a família dele, a namorada Jude e principalmente com um casal de amigos que mora ali, é o vizinho mais próximo desta casa alugada. Então, coisas muito estranhas começam a acontecer sobre essa dimensão de realidades paralelas, visualização do futuro. E é uma série com uma atmosfera muito densa e inebriante. Ela é muito assim, série para dias de chuva e séries de suspense e investigação, não de um crime específico, mas do que está acontecendo e qual é a realidade, no que a gente pode ou não confiar. Então, é uma série que eu tenho gostado muito de assistir. Eu acho que eu tô no episódio 5, talvez. E é isso, tô gostando. Espero que tudo finalize ali. Acho que não precisa de uma segunda temporada. Mas vamos ver o que vai acontecer. Depois eu comento com vocês a respeito disso quando eu de fato finalizar a série. Se eu não esqueci de nada, essas foram todas as séries e filmes assistidos ao longo de fevereiro. Muito provavelmente eu vou encerrar por aí, ou se eu conseguir, eu vou ver só mais uma ou outra coisinha. Então, é isto. Se vocês gostaram desse vídeo, um vídeo mais de conversa, ou principalmente conversando sobre os assistidos do mês, eu posso fazer isso ser recorrente, tá? Então, assim, me digam, né? Por favor, escreva aqui embaixo se vocês querem, se não querem. Um beijo, até o próximo vídeo. Amo vocês.